Unidade temática, revisão do segundo bimestre. Conteúdo: o período de Marquês de Pombal na Amazônia. A crise do sistema colonial. Habilidades: conhecer as medidas aplicadas por Marquês de Pombal e compreender os impactos dessas medidas no social, econômico e político. Compreender sobre os movimentos nativistas e separatistas no período colonial. Olá, sétimo ano. É muito bom revê-los. Eu espero que estejam todos bem. Bem, a videoaula de hoje, ela tem dois temas. As medidas aplicadas por Marquês de Pombal e a crise do sistema colonial. Mas espera aí, tia. A gente já viu esses assuntos. Sim, nós já vimos esse assunto. É por isso que a videoaula de hoje, na verdade, ela é um ponto de partida pro nosso processo de revisão do assunto do segundo bimestre. Essas duas videoaulas que eu vou relembrar, né, vou indicar muito com temas. Eu não sei se vocês lembram da revisão do conteúdo do primeiro bimestre, do qual eu também fiz um vídeo de revisão, que eu só indiquei os temas, né, importantes, os momentos, né, principais que vocês deveriam lembrar sobre o assunto. E voltei na videoaula que estava completa para vocês. E como deu muito certo, né, eu resolvi manter essa ideia. Por isso que a aula de hoje eu vou só indicar esses momentos importantes. E também vou voltar na videoaula que está mais completinha, indicando todos os momentos, todos os acontecimentos, tanto do Marquês de Pombal quanto da crise colonial, que foi dividida em duas videoaulas. Não se assustem, nós vamos ver com calma, iremos fazer exercício, dessa vez eu vou acompanhar o desenvolvimento dos exercícios de vocês. Nós sabemos que a plataforma ela dá essa oportunidade, né, de eu acompanhar de perto, de vocês também tirarem suas dúvidas através do bate-papo, das aulas que também, se der tudo certo, nós teremos ao vivo. Mas enfim, estou aqui para ajudar no que for necessário e vamos começar hoje esse processo de revisão de vocês desse assunto do segundo bimestre. Sobre o período de Marquês de Pombal na Amazônia, nós vimos no conteúdo do primeiro bimestre que a região amazônica, né, ela estava diretamente ligada com Portugal. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, no terceiro bimestre, quando a adesão da independência, né, o Pará, o Grão-Pará, ele é o último a aderir a esse processo de separação de Portugal, justamente porque ele estava diretamente ligado a Portugal. O porquê? É muito importante vocês entenderem isso. Até porque, por exemplo, a região, né, a região amazônica, ela era e sempre é, na verdade, até hoje ela ainda é muito estratégica. E nesse tempo muito mais, porque era aqui na região amazônica existiam os principais portos de exportação. A maioria das exportações do Brasil, dos recursos que eram explorados, nós vimos que primeiramente foram as drogas do sertão, né? Eles saíram diretamente daqui. E durante muitos anos foi assim também. Vocês vão ver, por exemplo, no oitavo ano, no processo do ciclo da borracha, que também os portos eram aqui. Então, a região era muito estratégica. É por isso que Portugal ele tinha um contato muito próximo com a nossa região. E o Marquês de Pombal, ele efetivamente nunca veio à região, mas a sua principal atuação foi a partir daqui. É por isso que nós estudamos as suas medidas aplicadas nessa videoaula, né? Bem, o porquê que Marquês de Pombal começou a atuar aqui na região? Aqui se concentrava as principais riquezas naturais cujo os europeus exploravam, né? Os portugueses principalmente. Porque Portugal se encontrava numa crise econômica, política e social muito séria, justamente
pelo Tratado de Methuen. O que era o Tratado de Methuen? Era uma troca entre eles e a Inglaterra, do qual a Inglaterra cedia tecido e Portugal cedia vinho. Só que tecido era muito mais caro do que vinho, né? E também se consumia muito mais tecido do que vinho. Então, Portugal, ele foi cada vez se endividando, ficando cada vez mais preso à Inglaterra, né? E chegou um momento que não tinha mais recurso, não tinha mais de onde tirar, e foi aí que eles cresceram o olho, né, e visaram a colônia do Brasil como uma forma de salvação. É por isso que eles passam a explorar e controlar melhor esse território. É aí que entra o Marquês, que vem aplicar algumas medidas de dominação e confirmação desse poder do colonizador, principalmente aqui na Amazônia, onde se concentrava suas riquezas. A partir disso aí, nós tivemos algumas mudanças na educação, na saúde, como nós vimos, no social também, né? Mas principalmente na educação, que vocês vão ver melhor voltando na videoaula 2 de vocês. Eu vou deixar o link numa próxima aula. Faremos exercícios sobre o assunto, não fiquem assustados. Como eu falei, essa videoaula de hoje ela é só para trazer uma relembrança sobre o assunto, só para refrescar o assunto na cabeça de vocês, mas nós vamos ver com calma cada um, tá bom? E também fora as heranças, né, culturais, nominais, que ficaram a partir desse processo, desse contato próximo com os portugueses, como, por exemplo, nome de ruas, nome de cidades, enfim, coisas que nós vimos e veremos com cuidado. A crise do sistema colonial. Bem, nós vimos, acho que na videoaula 3 de vocês, sobre a crise do sistema colonial, que foi a parte 1. Nós discutimos sobre as revoltas nativistas e separatistas. É muito importante vocês entenderem o que é a revolta nativista e o que é a revolta separatista. A nativista, ela visava principalmente uma mudança interna mesmo. Eles não queriam que o macro, a maior parte, o governo, a representação, mudasse. Eles queriam que pontualidades mudassem, né? E a separatista, na verdade, ela queria a separação, já diz o nome, né? Daquela cidade, daquele estado, daquela colônia de Portugal. O porquê? É aí que entram os motivos, né? Visto, né, que as revoltas separatistas, elas foram maiores e buscavam muito a questão da mudança, e até hoje elas têm digamos que um quezinho, né, de diferença, de importância dentro dessas revoltas, né? Justamente por visar essa separação, essa quebra, que na verdade ela era considerada uma atitude arriscada, né? Por conta que Portugal ele já dominava muito forte esse nosso território, né? Então, por mais que a nossa população fosse a maioria, e os insatisfeitos também fossem a maioria, o poder ainda se concentrava muito na mão de Portugal, era ele que dominava, e de contra isso era uma atitude arriscada, né? Por isso que a separatista ela tem um destaque, é essa palavra, ela tem um destaque maior dentro dessas revoltas. Dentro da motivação, está muito dentro desse processo de dominação. Nós vamos ver, por exemplo, que por mais que cada um tenha um motivozinho diferente da outra, por exemplo, alguns queriam o fim da escravidão, outros queriam que permanecesse ou ajudasse nesse processo de escravidão. Por exemplo, a revolta dos irmãos Beckman era, na verdade, uma petição dos grandes senhores para que se facilitasse o acesso a essa mão de obra escrava, né? Ela é considerada uma revolta nativista. Outras já não, outras já queriam o fim da escravidão, outras já eram de liderança popular, outras já eram de liderança
dos grandes senhores, que já tinham um poder aquisitivo maior. Outras queriam diminuição dos impostos, principalmente. Nós vamos ver, por exemplo, que a maioria das revoltas, né, esse é um ponto em comum, que é a diminuição dos impostos cobrados por Portugal, que em cima do ouro, em cima da agricultura, enfim. A população pagava impostos enormes, porque a nobreza de Portugal gastava horrores, né, para manter a sua aparência, e quem pagava a conta era a população que trabalhava, o que não é muito diferente de hoje, né, que a população continua trabalhando e pagando muito os gastos dos grandes governantes, enfim. Dentro dessas revoltas nós vimos, por exemplo, a revolta do Mascate, que aconteceu entre Recife e Olinda, que eram polos de mercado diferentes, e Olinda ainda era maior, né, do que Recife, e Olinda era quem decidia, e Recife não queria, também queria ter essa autonomia política, além da autonomia econômica, né, e houve um conflito entre eles. Eu exploro bem na videoaula 3, contando cada detalhe, data, como aconteceu, como terminou. Nós vamos voltar para ver detalhezinho por detalhezinho. Também tem a revolta da Vila Rica, que é em relação à cobrança dos impostos em cima do ouro. E mais outras revoltas que eu vou falar no próximo vídeo para vocês. Essas outras 3 revoltas que eu vou indicar aqui para vocês também têm um caráter separatista, e elas são relembradas até hoje em datas comemorativas, como por exemplo a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que nós temos, por exemplo, no dia 21 de abril, que é o dia do Tiradentes, considerado o líder principal do movimento, coisa que não era bem assim. Ele só foi pego como laranja da história, né, que foi quem morreu enforcado, teve suas partes do corpo espalhadas pela colônia para servir como exemplo de que não deveria haver essa revolta, né. Voltando para vocês que reforçando o que eu falei no vídeo passado, né, que apesar de que a população fosse em sua maioria insatisfeita, quem tinha o poder na mão ainda assim tinha um domínio e instalava um medo maior, né, sobre esses resistentes. A Inconfidência Mineira, ela também queria essa separação, né, de Minas Gerais com Portugal. Era também um dos polos do ouro, né, e eles estavam revoltados pela quantidade de taxas e impostos do qual eles pagavam, e muito influenciado pela Revolução Francesa, né, até o lema é bem parecido, a bandeira é bem parecida. Eles queriam essa separação, mas como nós vimos na aula, né, um deles contou qual era a ideia da revolta e acabou entregando alguns dos membros, e só quem foi julgado, condenado e morto foi Tiradentes. Na segunda revolta, que é a Conjuração Baiana, ou dos alfaiates, também conhecida, né, ela tem muito a ver com a mudança da capital do Brasil, que antes era a Bahia e passa a ser o Rio de Janeiro, deixando a Bahia numa condição social e econômica precária. Então essa população ela se juntou e começou a fazer diversas revoltas, pois uma grande parte do investimento econômico para a cidade, que antes ia quando ela era capital, deixou de ir, né, e deixou a população em condições horríveis mesmo, do qual eles saqueavam alguns locais, inclusive. Enfim, a revolta tem muito a ver com essa ideia de que a população queria que, por mais que a capital tivesse mudado de lugar, eles tinham o direito de que também fossem vistos alguns investimentos para lá. Enfim, na videoaula 4 já, que é a segunda parte do vídeo da crise colonial, né, que eu gravei para vocês, é que fala com detalhes o que aconteceu em cada revolta dessa. E por fim, nós temos a conspiração dos Suassunos. A conspiração dos Suassunos também aconteceu em Pernambuco, né,
Olinda, também influenciada tanto pela Conjuração Baiana quanto a Conjuração Mineira, na ideia de separatista, visando o fim dessas cobranças exorbitantes de impostos e taxas, e também visando uma autonomia, né, política, econômica e social, que o Brasil já via que ele tinha condições de seguir. Bem, a aula de hoje termina aqui, mas, como eu falei para vocês, ela é só um ponto de partida nesse processo que nós vamos adentrar agora, que é o de revisão do assunto do segundo bimestre. Portanto, essa aula ela foi gravada só para indicar os períodos, os temas principais desse conteúdo. Nós voltaremos nas videoaulas completas, faremos exercícios. Não fiquem assustados, tá bom? Qualquer coisa, mantendo o contato que eu sempre mantive com vocês. Estou aqui para tirar as dúvidas e ajudar no que for necessário. Até a próxima aula.